Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de Sociologia. Eu sou o professor Alex e sigo com vocês nessa reflexão sobre os nossos movimentos sociais. Cabe uma pergunta. Depois dessas aulas de Sociologia que você tem acompanhado aí através dos vídeos, como que você se sente? O que essas aulas apresentaram de vantagem na sua vida? Mas vamos deixar um pouco de lado a acumulação de conceitos, ou vamos deixar de lado um pouco a questão mais propriamente específica relacionada ao conceitual. De que modo você se sentiu instigado, questionado? Até que ponto você conseguiu refletir ou sua aula foi algo que você acumulou, acessou conhecimento e entendeu? Até que ponto agora você se sente parte integrante da sociedade e de que forma você se vê como um elemento importante e necessário ao bem-estar de todos? Até que ponto você se vê como alguém que tem uma importância para o outro? Nesse momento você é importante para mim. Eu preciso que você acesse a minha aula, eu preciso que você me ouça, eu preciso que você tire de mim algumas informações, ao mesmo tempo que eu sou importante para você. Essa nossa relação ela é muito importante porque a gente vai tentar adentrar um pouco mais dentro do conceitual do que nós chamamos de movimentos sociais. Então, o que nós veremos na aula de hoje são os tipos de movimentos sociais, que são alguns tipos, e ao mesmo tempo as suas fases, as suas interferências no nosso dia a dia. A gente vai partir, mais uma vez, do Traine, que é aquele sociólogo que nos apresenta, que faz um estudo mais dirigido nesse sentido dos movimentos sociais. E uma coisa nós já sabemos, movimento social nasce de um conflito, nasce de uma necessidade que nós temos. Ele provém de algo que realmente importa para um determinado número de pessoas. E ao mesmo tempo, então nós temos ali essa parcela da sociedade, esse conjunto de pessoas, lembrando, organizadas, que buscam através de exercícios a conquista dos seus direitos mais elementares. Você pode me acompanhar na página 56 do seu livro didático, aonde se faz ali uma reflexão sobre os tipos de movimentos sociais que existem dentro de uma sociedade. Nós temos, por exemplo, o movimento social conservador. O próprio nome já diz, conservador, manter a ideia, procurar preservar aquilo que nós já temos. Nesse momento, a mudança não é interessante. Eu conservo aquilo que eu já tenho. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, a liberdade de expressão, eu posso sim ter um movimento conservador que vai buscar salientar, organizar e focar nesse ideal. Vai defender. A gente, às vezes, tem um certo preconceito quando a gente fala de movimento conservador. A própria palavra já diz conservar. A gente tem a ideia de que se conserva estará preso aos velhos costumes, à não mudança. Não, na verdade o conservar já diz manter vivo, salientar. É claro que nós temos aqui uma ambiguidade. Pode ser um movimento conservador que não favorece a totalidade de pessoas. Então convém que a gente possa refletir. Então, não vê necessidade de mudanças. Ao mesmo tempo, nós temos um movimento reformista. A gente pode ter, sim, um movimento social reformista. Imagina que você está modificando a sua casa. Reformar a sua casa significa que você quer melhorar, ou seja, há algo na sociedade que precisa ser melhorado. Há algo na sociedade que precisa ser transformado. E o movimento social reformista busca fazer isso. Não é destruir totalmente, não é desprezar totalmente, não é trocar as coisas, é melhorar. É exercitar a cidadania, é buscar fazer com que talvez algum direito, algum ideal, ele seja melhorado, ele alcance o maior número de pessoas, ele vá ao encontro das pessoas que realmente precisam. Nós temos um movimento que pode ser considerado um movimento revolucionário. Aqui a gente já tem a troca total. É deixar algo de lado para se transformar em algo novo. Aqui eu não tenho reforma, aqui eu tenho troca.
Então, uma coisa é você reformar a sua casa, onde você vai fazendo melhorias em alguns ambientes, você vai melhorando, você vai adaptando. No revolucionário, você tem a troca total de um ideal, você modifica o todo, você procura trazer algo novo. Nós temos um movimento progressista, o próprio nome já diz, progresso, há um avanço na melhoria de segmentos. Um exemplo que a gente pode ver, bem, as mulheres conquistaram alguns direitos, o que mais a gente pode fazer? Quais são os direitos que elas conquistaram, mas que ainda precisam ser melhor trabalhados? Qual é o segmento, talvez, as mulheres conquistaram o voto, mas qual que é a melhoria que eu posso fazer dentro, por exemplo, de um ambiente empresarial? Ao mesmo tempo, nós temos o movimento regressista. O movimento regressista, o movimento reacionário regressista, ele também existe. É aquele movimento que quer voltar ao passado, ao antigo. Porque considera que o antigo é melhor. Ou seja, há um descontentamento com o novo. E na medida em que eu me descontento, eu não estou de acordo com o novo e saliento e considero que o antigo é melhor, eu começo a voltar a fazer um movimento de regresso para aquilo que eu tinha antes. É interessante que a gente consegue identificar propriamente nos movimentos sociais, quando a gente vai estudar, acessando o site, as informações que a gente tem, vocês percebem claramente como esses movimentos eles vão aparecendo. As manifestações nas ruas, a disponibilidade, a entrega de um povo que procura ou de uma organização que procura algo diferente, nós conseguimos adaptar a esses tipos de movimento. Outra questão também que o Turain vai entender que os movimentos sociais eles têm características, além de características objetivos, eles passam por fases, eles acontecem em uma fase, ou seja, é aí que entra a parte mais organizacional do movimento social. É nesse momento em que vai aparecer a questão, o movimento social mais organizado, nessa questão quando a gente fala de fases. A gente pode ir lá para a primeira fase do seu livro. Olhe para o seu livro nesse momento. Se deu o direito de usar o seu material nesse momento. E o próprio Turain vai dizer o seguinte, ó, o primeiro estágio, a primeira fase que nós temos, a inquietação. É sentir-se incomodado com algo. A minha pergunta é, você se sente incomodado com algo na sua sociedade? Na sua escola? No seu condomínio? Você se sente incomodado com algo que aconteça no seu bairro, no seu país, no mundo? Então, a primeira questão que surge para que o movimento social ele se crie, para que ele ganhe vida, é esse processo de inquietação. Sentir-se incomodado não é agradável ao ser humano. Ou seja, quando eu me sinto incomodado, eu me sinto instigado a fazer algo. O segundo estágio é o estágio denominado de excitação. Bem, se até o momento eu me senti incomodado, algo me tocou, algo me incomoda, algo está me inquietando, eu tenho agora a excitação. O que é excitação? Fazer um diagnóstico. Por que eu estou tão inquieto? Por que esse problema que me tornou, que trouxe para mim essa reflexão, por que ele me incomoda tanto? Por que ele me deixa tão inquieto? É nesse momento que surge nos movimentos sociais um líder. Uma pessoa que se sente tão incomodada, tão inquieta, que se propõe a fazer algo por alguma coisa. A outra fase, o outro estágio, é a formalização. Então a gente passou pela inquietação, pela excitação, o surgimento do líder, e agora a gente entra na formalização. É aqui que a coisa ela começa a ganhar vida propriamente dita. É quando você começa a fazer planos de ação, qual vai ser a nossa direção, a nossa justificativa, o que será atacado, o que será defendido, o que nos inspira, quais são os pensadores que nós vamos trazer. Lembra que o movimento social precisa ter base teórica. Eu vou defender o direito à educação? Vou, mas eu vou defender a partir do quê? Que pensador que eu vou usar para defender a educação? O que eu vou usar? Quais são os meus critérios teóricos? Aonde que está escrito que a educação é um direito de todos? É na Constituição. Ou seja, eu preciso ter uma base, eu preciso ter uma preparação, eu preciso ter algo que realmente me inspire e me prepare e que faça eu organizar os planos de ação, que nos deem uma direção, que justifiquem. Isso daqui é muito interessante, a ideia da justificativa. Justificar é dizer o porquê. Nós, seja um movimento social ou não, a gente precisa ter esse processo de convencimento do outro. Por que nós estamos fazendo isso? Quando você toma uma atitude, uma decisão, seja em casa ou seja na escola, o seu professor, o seu pai, sua mãe diz por que você fez isso, eles exigem de você uma justificativa.
Por quê? O que te motivou? O que justificou o teu ato nesse momento? Ou seja, entra aqui todo o critério mais fundamental, aquilo que está mais arraigado no movimento social. E também aí a institucionalização. Aqui a gente já tem o processo final. É quando aquele movimento social ele ganha uma característica e é considerado pelos outros como um movimento social. É quando ele é visto pelos outros, pelos terceiros e pelos de fora como um movimento social e, sobretudo, é reconhecido como um movimento que luta pelo bem comum, pelo bem de uma parcela ou pelo bem de um todo. É quando se ganha apoio, seguidores, se formaliza mais profundamente e é reconhecido dentro de uma sociedade. A gente pode colocar como exemplo a educação afrodescendente, os negros que ganham as suas cotas. A cota é uma conquista de um movimento social que vê que a parcela dos afrodescendentes no nosso país, a maior parte da parcela não conseguia estar em uma universidade, ou seja, a reserva de cotas para eles também é importante e é fruto de um movimento social. Vou deixar para vocês as atividades de casa nesse período em que a gente está finalizando aí o nosso processo de conhecimento sociológico, onde a gente fez uma análise profunda da sociedade, seja da responsabilidade social, desde o momento de entender o que é uma sociedade, se responsabilizar por essa sociedade, a ideia das ONGs e tudo mais, onde a gente vai colocar aqui agora a atividade 1 e 2 da página 57. Fazê-la de modo bem profundo, o exercício 2 da atividade praticando da página 58 e, sobretudo, o acesso à nossa plataforma. Lembrando que a nossa plataforma é um instrumento de crescimento, é um instrumento de organização de estudo, é onde você desenvolve o seu hábito de estudo, é onde você desenvolve aquela capacidade de querer buscar algo a mais. Eu agradeço a todos vocês e até a próxima.